Bom dia, alunos que estão estudando em casa, no remoto. Esse é o vídeo da aula do dia 17 de junho de 2021. Eu mandei para impressão o texto agora e depois da aula, daí, quando eu descer com o Ailton e o Michael, a gente pega o texto lá para eles guardarem em casa. Quem quiser vir buscar aqui na escola também, eu vou deixar o texto à disposição. Eu vou ler o texto de hoje da aula, vou deixar ele lá salvo no Google Drive, nas tarefas do Google Sala de Aula, vocês vão achar facilmente lá. E eu vou ler e vou explicar um pouco ele. Ele é curto, é um texto bem curto, mas ele é bem denso, assim, é um texto bem difícil, porque ele tem conceitos bastante novos para vocês. E aí eu vou lendo e vou tentar explicar. As dúvidas que ficarem, vocês me perguntam. Vocês fazem as perguntas lá pelo e-mail, quem não estiver vindo na aula. O Michael e o Ailton que estão aqui podem conversar comigo, daí eu vou explicando. Nós estamos então na aula de História, o título do texto é A Origem da História, o que fez os seres humanos existirem? Essa é a pergunta, porque tem uma relação direta entre a existência da humanidade e a história. A percepção do tempo foi um fator decisivo para a revolução cognitiva. O que é revolução cognitiva? Revolução cognitiva é o surgimento da inteligência humana. Essa inteligência humana, ela surge num momento específico da existência da espécie humana, há cerca de 70 mil anos atrás, um pouco antes, são dezenas de milhares de anos que estão separando a gente desse momento em que os seres humanos passaram pelo que a gente chama de revolução cognitiva. Essa revolução trouxe a ideia que nos deu mais poder em relação aos demais seres vivos da natureza. Nós nos diferenciamos dos demais animais por causa dessa revolução da inteligência. Passamos a pensar em termos de causa e consequência. Um ser humano é capaz de pensar que uma coisa dá origem a outra, uma coisa causa outra coisa. Que os eventos de causa e consequência se sucedem interminavelmente. E os animais não conseguem, com a inteligência que eles têm, perceberem essa passagem do tempo entre uma coisa causar um evento e ele ter a sua consequência. Desse modo é que uma historicidade da sequência de eventos se tornou possível, porque a gente passou a perceber o tempo em termos de causa e consequência. Seguindo o texto. De modo oral, ou seja, através da fala, antes da invenção da escrita, começamos a contar histórias uns para os outros. Esses seres humanos primitivos, que ainda não sabiam a escrita, eles já sabiam falar. A linguagem se tornou uma ferramenta para o ser humano. E isso nos trouxe muito poder. Então, essas histórias, que a gente vai dizer que são causos, que se tornaram depois mitos e lendas, e depois religiões, envolve a ideia de personagens e contextos. Quando eu conto uma história, eu falo sobre alguém que em algum lugar fez alguma coisa. Então eu estou contando um personagem num contexto, uma cena, um cenário onde as pessoas desenvolvem ações em um ambiente. Qual era o tema dessas histórias para o homem primitivo? Alimento, água e abrigo. Isso era a principal preocupação dos seres humanos primitivos. Eles queriam chegar em lugares onde eles encontrassem água, alimentação e proteção do ambiente, da chuva, do frio, do calor. E aí isso aconteceu há muitas dezenas de milhares de anos e se tornou inato, se tornou uma habilidade humana que a gente já nasce com ela. Nós sabemos que os bebês já nascem curiosos, já nascem tentando aprender tudo o que eles podem no ambiente que eles estão. Então, quando você vê uma criança pequena vendo um rolo de lã rolando no chão da casa, a criança olha imediatamente para onde que veio aquele rolo. Ela quer saber o que causou aquele evento do rolo de lã passar na frente dela. Ela pensa assim, foi o papai? Foi a mamãe? Foi o mano? Quem é que está querendo brincar comigo? Já um animalzinho de doméstico, como um gato, ele imediatamente se joga no rolo de lã, como se fosse um bichinho que ele quer caçar. Então, essa diferença é a principal marca da inteligência humana. O ser humano quer saber a causa das coisas. E os animais simplesmente agem instintivamente.
eles tentam agir imediatamente quando eles veem um acontecimento, enquanto o ser humano tenta entender o que está acontecendo. Por isso o ser humano sempre está aprendendo coisas novas. E isso vem da noção da percepção do tempo se desenrolando numa série de causas e consequências, que transformou então os seres humanos em animais racionais. Homo sapiens sapiens. Essa expressão Homo sapiens sapiens significa o homem que sabe que sabe. Essa é a origem da história humana. E depois, então, milhares de anos após esse momento em que a gente teve essa revolução cognitiva, os seres humanos se tornaram capazes de desenvolver a escrita e então a história, como a estudamos no ensino médio, terá início. Essa fase que eu descrevi acima é chamada então de pré-história, porque os registros escritos ainda não existiam. Então, esse texto então resume basicamente como que a pré-história começou e como que ela terminou. Ela começou com a revolução cognitiva e ela termina quando inicia a escrita, em que a gente vai ter fontes históricas registradas nas pedras, nas barras de argila, que são as fontes da história escrita, como a gente conhece, certo? Esse era o tema da aula de hoje. Eu quero que esse vídeo seja bem curtinho, para que vocês possam assistir ele sem perder muito tempo. O texto vai estar escrito lá para vocês lerem, eu vou imprimir para quem precisa. E aí, nosso próximo encontro é na aula de Geografia, na terça-feira que vem. Bons estudos para todos, um abraço, a gente se vê na próxima aula.